acredito que a gente já fez alguns testes anteriores, Felipe fez aí o teste com vocês. Vocês devem estar conseguindo me ouvir bem. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, só um ok aí na aba de bate-papo. Perfeito, que bom. Ótimo. Então, bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso ciclo de webconferências que é promovido aqui pela Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, e a nossa unidade está ligada à Gerência de Ensino e Pesquisa, hoje nós teremos a satisfação de contar com a palestra da professora doutora Alexandra Ventura, que vai tratar para a gente de uma questão bem interessante, que é como tomar as melhores decisões. E essa é uma dúvida, certamente, que circunda a cabeça de boa parte dos gestores, né? Que decisão tomar, como tomar essas decisões. Bom, a doutora Alexandra, ela é doutora em Gestão, Ciência Aplicada à Decisão pela Universidade de Coimbra, como vocês podem ver. Ela é especialista em gestão de hospitais universitários federais no SUS e ela também é chefe da Unidade de Gerenciamento de Atividades de Pós-Graduação aqui, ligada à Gerência de Ensino e Pesquisa também do HU. Então, professora Alexandra, muito obrigada pelo aceite do convite. É uma honra tê-la aqui conosco, contribuindo para o nosso ciclo de webconferências. E, a partir de agora, nós facultamos a palavra à senhora e, posteriormente, a sua fala, a gente abre para as perguntas. Então, vocês que tiverem perguntas, vão anotando aí. No final, a doutora Alexandra vai responder essas perguntas para vocês. Tá ok? Então, seja muito bem-vinda. Já é uma colega, uma parceira da casa, mas é a nossa primeira webconferência juntas. Seja muito bem-vinda, doutora Alexandra. A palavra é sua. Rosa, muito obrigada pelo convite. Obrigada também, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo esse tema que eu acredito que seja de interesse de todos, não só de gestores, mas até mesmo na vida pessoal, porque decisão é uma coisa que todos nós tomamos, na verdade. Tomamos uma decisão de quando vamos vestir uma roupa, quando vamos sair de casa, para onde vamos, e várias decisões ao longo da nossa vida. Até mesmo a decisão de assistir essa webconferência hoje, que, por sinal, foi uma ótima decisão de vocês que estão nos assistindo. Então, realmente, como a Rosaline falou, tenho um doutorado nessa área de ciência da decisão e, por conta disso, vamos ter uma palestra voltada bem para uma área, mais a parte científica da tomada de decisão. Mas nem por isso vocês vão ver algo muito técnico, porque eu procurei fazer o mais didático possível para que todos possam compreender de uma forma simples o que nós vamos passar. A ciência vamos falar primeiramente do objetivo dessa palestra. O objetivo é apresentar uma metodologia, as ferramentas da ciência da decisão, que é conhecida internacionalmente como Management Science, que é um processo racional de tomada de decisão. Vai facilitar muito a nossa vida saber como tomar as decisões de uma forma mais racional. Então, eu vou falar de alguns pontos que vão ser abordados, é o que vocês vão ver ao longo dessa palestra. Vou iniciar com uma introdução à ciência da decisão, falando um pouquinho de esperança matemática e de teoria da utilidade. Mas para quem não gosta de matemática, não se assustem, porque matemática, nesse aspecto, eu vou falar de uma forma muito sutil, muito breve, bem fácil de qualquer pessoa compreender. Vamos falar de árvores de decisão, como calcular a utilidade de um estado de saúde, que isso é muito importante para quem trabalha na área de saúde, para decidir qual a terapia, qual o tratamento aplicar dos seus pacientes. Então, vamos falar também sobre pesquisa operacional, que é uma área da Management Science e as suas aplicações em vários ramos de negócios. Vamos falar sobre os aspectos psicológicos da tomada de decisão. São aquelas limitações de racionalidade, quando a gente não consegue ser tão racional quanto nós gostaríamos de ser.
por conta de heurísticas e vieses cognitivos, que eu vou explicar mais adiante o que é. Vou falar também como nós decidimos no nosso dia a dia, como é que a gente costuma decidir e como nós devemos fazer para tomar as melhores decisões. E, por fim, vou concluir falando de saúde baseada em evidências, que é um tema muito comum, aliás, muito atual nos dias de hoje na área de saúde. Vou apresentar alguns aplicativos para ajuda aos médicos a tomarem decisões e sistemas de apoio à decisão clínica, que servem para a tomada de decisão de modo geral para todos os profissionais de saúde. Então, fiquem conosco até o fim. Tá? Bom, a ciência da decisão, Management Science, ela é uma ciência que mistura outras ciências, é uma ciência bem eclética, mistura um pouco de matemática, de estatística, de gestão, de psicologia e de tecnologia da informação. Essa ciência ainda não está muito sedimentada aqui no Brasil. Ela teve início na Inglaterra, na França, depois ela se expande para os Estados Unidos, e já nesses países, em outros países da Europa, como Portugal, que é onde eu fiz meu doutorado, ela já está bem amadurecida. Mas aqui no Brasil ainda não há nenhum curso superior de ciência da decisão, não há nenhum mestrado, nenhum doutorado. E o que há é uma disciplina chamada pesquisa operacional dentro de um curso de engenharia da produção. Mas nós vamos falar um pouco de cada um desses temas, cada uma dessas disciplinas, mas vocês não vão se preocupar se vocês não têm familiaridade com uma delas, porque geralmente quando você vai para uma palestra, você vai para uma palestra daquilo que você tem familiaridade. Você não vai para uma palestra da área de saúde se você não conhece nada sobre a área de saúde. Não vai para uma palestra sobre matemática se você não gosta, não sabe nada sobre matemática. Mas essa ciência não tem como fugir, ela é um pouquinho de cada. Então, para não complicar, eu procurei deixar as coisas mais simples possível, para que nós possamos compreender cada uma dessas vertentes da ciência da decisão. Então, vamos lá. Vou começar falando de uma historinha. Sei que começar falando de história, às vezes pode parecer meio enfadonho, mas essa história é bem interessante. Foi como surgiu a ciência da decisão. Gente, imagine que há uns tempos atrás, por volta de 1600, 1662, não existia a probabilidade estatística. Não se sabia fazer probabilidade. Por exemplo, hoje em dia a gente ouve muito falar a probabilidade de chover, a probabilidade de eu ganhar na loteria, né? A probabilidade, então, é uma inferência, você tentar supor qual é a chance que você tem de que algo aconteça. Então, isso não existia antes de 1662. Então, o que aconteceu é que Blaise Pascal, que era um matemático francês, ele tinha uma dúvida cruel, porque ele era muito mulherengo. E ele adorava ir para prostíbulos, naquela época chamava prostíbulos. Né? Só que ele também era muito religioso. Então, ele vivia num dilema. Tá? Ele vivia num dilema, meu Deus, se eu viver nessa vida mundana, eu vou perder minha salvação. Então, como ele era matemático e também ele era filósofo, ele pensou que ele poderia, através da matemática, fazer um cálculo para ver se valia a pena seguir a Deus. Olha que coisa interessante. Parece meio estranho falar de que Deus e matemática, mas foi exatamente o que Blaise Pascal fez. Ele fez uma fórmula matemática para saber se valia a pena seguir a Deus. Então, foi daí que surgiu a teoria da probabilidade. E surgiu com uma fórmula chamada esperança matemática, que eu vou mostrar para vocês. Ele, então, fez essa fórmula, mostrou para os amigos dele, porque ele pensava assim, olha, se eu seguir a Deus e Deus não existir, aí eu vou ter perdido a minha vida mundana aqui, eu vou ter deixado de curtir a vida, doidado. Né? Então, eu vou ter perdido tempo. No entanto, se Deus seguir, eu vou para o próximo, se seguir minha vida mundana, então eu vou perder a eternidade, que é uma coisa que dura muito mais do que o tempo que eu vou passar aqui na vida terrena. Então, ele fez um cálculo, nós vamos conhecer agora, então, para ver se valeria a pena. Vamos lá, vou mostrar aqui a fórmula que ele fez. Olha só que fórmula bonitinha. Para quem não gosta de matemática, deve estar sentindo mal de ver essa fórmula, né? Então, olha só.
mas ela tem uma explicaçãozinha básica embaixo. A gente diz o seguinte: a esperança matemática é a soma das probabilidades de ocorrer alguma situação vezes o valor de cada uma dessas situações. No caso do Blaise Pascal, ele multiplicou pelo infinito, pela eternidade, um número um número que não tem fim, que até matematicamente é simbolizado pelo 8 deitado, acho que vocês já devem conhecer. Então, ele fez essa fórmula, é claro que ele concluiu que valeria a pena seguir a Deus, porque perder a eternidade seria muito pior do que perder alguns anos de vida aqui na vida mundana que ele tinha. Então, ele mostrou para os amigos dele que valeria a pena seguir a Deus, que ele colocou como uma ciência e através da matemática. Só que com isso nós aproveitamos muito, o mundo da ciência realmente mudou muito depois que Pascal fez isso. Porque a teoria da probabilidade é utilizada até hoje para tudo, né? Para tudo se utiliza. Agora, para vocês entenderem melhor, eu vou colocar um exemplozinho, que eu gosto muito de didática, e eu sei que essa fórmula não ajuda em nada. Então, vamos lá para a nossa didática. Olha só, para nós aprendermos esperança matemática, trouxe um exemplo de um jogo de cara e coroa, né? Quem é que nunca jogou cara e coroa? Então é o seguinte, nosso jogo, a nossa aposta custaria R$1. A nossa aposta custa R$1, eu te dou uma moeda, você escolhe cara ou coroa, eu jogo a moeda, se você acertar, você ganha R$5. Se você perder, você, claro, perde o dinheiro da aposta, só perde R$1. Então me diga, você acha que vale a pena jogar esse jogo? Será que seria uma boa decisão apostar? Pense um pouquinho. Tá? Se você perder, perde R$1. Se ganhar, ganha R$5. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, o cálculo da esperança matemática desse jogo para saber se a sua decisão foi boa ou não. Caiu mesmo. Está reconectado. Não, você estava tão bonzinho. Vamos jogar uma cara de coroa? Gostou do agora? Aham. Tá me parecendo a web do Felipe agora. Tá dando atraso, não sei. Aham. Até tudo. Aqui eu acho que voltou. Será que vai ter que abrir tudo de novo? Aqui tá com situação. Olha só, tá vindo aqui o Emanuel aqui. Puxa, essa coisa atrasada. Será que vai ter que derrubar tudo para abrir de novo? Fecha o microfone dela. Nem tá aqui aparecendo pra mim, na verdade. Ela tá no apresentador, né? Mas nem tá aqui. Aqui tá vai se desligado já. Vamos derrubar tudo. Nossa, que horrível, porque vai ter que parar a gravação. Deixa eu ver se o pessoal tá conseguindo ver aqui. Chegou uma lá, da senhora. Avisa aí que vai derrubar e vai voltar. Só áudio aqui.
Espera ainda. Só um minuto. Caiu. Abre de novo a webcam dela. Caiu tudo. Caiu. Dela caiu tudo. Então, deixa eu abrir a webcam aqui. Alexandra, vem pra cá. Aliás, eu levo o computador para aí. Melhor, porque fica o fundo. Deixa eu fazer aqui assim. Ok. Eu tenho que colocar. Não, eu tenho que. Aí tá dando. Conseguiu aí? Então. Pode continuar de novo, né? Pode. Olá, pessoal. Como vocês estão me ouvindo? Dando ok. Nós tivemos um problema na internet. Estamos retornando agora. Fala de novo. Por favor, ok, se estiverem me ouvindo. Então. Foi porque eu abri aqui, entendeu? Pronto, então vamos cuidar nossa conversa sobre matemática. Então, como eu estou falando, para nós fazermos um cálculo, se o jogo vale a pena, temos que calcular a probabilidade das ocorrências vezes o valor da moeda. No caso de uma moeda tem 3 faces. Nós temos 5% de chance de dar carta e 50% de chance de dar coroa. Então, nesse jogo, eu tenho 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Então, a minha esperança matemática exatamente eu vou colocar 0,50% vezes R$5, que é o preço que não tem. Mais 0,50, que é o 50% de chance de perder, vezes menos R$1, que é a chance de perder. Alexandra, por favor, dá uma paradinha. Você tá bem, pessoal. Por isso que tá dando. A chave tá aqui, né? No momento, nós temos problemas técnicos. Ok. Então, nós podemos calcular, então, que 0,50 vezes R$5 mais 0,50 vezes menos R$1, ou seja, a probabilidade de ganhar mais a probabilidade de perder com seus respectivos valores dá 2,50 mais menos 0,50. Ou seja, a esperança dá R$2. Como R$2 é superior ao valor que eu pagaria por essa aposta, que é de R$1, então realmente vale a pena fazer esse jogo. Ou seja, é uma ótima decisão fazer esse jogo. Esse tipo de esperança matemática é muito utilizada na área financeira, para se calcular se vale a pena investir em alguma coisa. Então, se vocês forem fazer um investimento, procurem ver como seria a esperança matemática do investimento para ver se vale a pena. Quando eu falo também em jogo, um jogo de loteria, por exemplo, a esperança matemática, vocês acham que dá para ter uma esperança matemática satisfatória num jogo de loteria? Eu digo que não. Por quê? Porque a probabilidade de você ganhar é muito pequena. Então, por mais alto que seja o valor do prêmio, a esperança matemática vai te dizer que não vale a pena jogar na loteria. Então, por que as pessoas jogam? Porque existe algo mais que elas estão comprando. Elas estão comprando esperança, estão comprando sonho. Bom, a gente jogar e ficar imaginando, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, vou viajar. Então, é isso que se compra também quando se joga na loteria. Então, agora, por esperança matemática, eu digo para vocês que não vale a pena. Então, vamos prosseguir. Olha,
Só que aconteceu o seguinte, a esperança matemática é muito boa para coisas que são quantitativas, né? Quando eu posso verificar o ganho monetário, quando eu posso calcular alguma coisa. Mas quando uma coisa for qualitativa, por exemplo, eu pensar se vale a pena eu dar um determinado medicamento para um paciente. Se esse paciente tomar esse medicamento, qual é a probabilidade dele ficar curado, ou dele ter alguma morbidade, ou ter algum problema, ou dele morrer até, tá? Então, eu tenho que calcular essas probabilidades, mas probabilidade não tem valor, né? Não tem assim, um valor específico. Eu não posso dizer assim, olha, a vida humana custa 10 milhões de dólares, e ficar com essa doença vale 5 mil dólares ou 5 mil reais. Não tem como eu dar uma quantidade assim específica. Então, foi pensando nisso que surgiu uma outra teoria, com Daniel Bernoulli, um matemático suíço. Ele veio fazer um pequeno ajuste na esperança matemática, porque não se poderia aplicar com coisas que fossem qualitativas. Então, Daniel Bernoulli veio e disse o seguinte, então eu vou criar a teoria da utilidade esperada, que seria o seguinte, a teoria dele é o seguinte, o valor esperado é igual à probabilidade de ocorrer a situação vezes o valor atribuído àquela situação, tá? É como se eu realmente atribuísse um valor de acordo com a minha preferência. É claro que a preferência varia de decisor para decisor. Uma pessoa pode achar bom uma determinada situação e outra pessoa achar completamente ruim. É como diz aquele ditado, enquanto um chora, outros vendem lenços. Então, depende do decisor que está avaliando aquela situação. Então, vamos ver também um exemplo da esperança, da teoria da utilidade esperada. E não confundam, por favor, não confundam com a teoria da utilidade marginal, que é muito utilizada em economia, porque em algumas palestras que eu vou, algumas pessoas confundem. A utilidade marginal, eu até vou falar mais adiante, mas por enquanto eu estou falando da utilidade esperada. Então, eu vou mostrar um exemplo para ficar mais fácil de compreender. Tá? Esse exemplo que eu vou dar, vai ser baseado em uma ferramenta que é utilizada em vários países do mundo, que surgiu no Canadá, que é o Health Utility Index Mark, uma ferramenta de avaliação da qualidade de vida do paciente em relação à saúde. E essa ferramenta, ela utiliza a teoria da utilidade esperada. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Ela analisa alguns atributos do paciente. Por exemplo, esses atributos são a visão, a audição, fala, deambulação, ou seja, você tem condição de se locomover, a destreza, emoção, cognição e também o nível de dor. E cada um desses atributos tem 5 ou 6 níveis de capacidade. Ou seja, dor, eu posso dizer que eu pergunto para o paciente, qual é o seu nível de 1 a 6? Sabendo que 6 é a dor mais intensa. Qual é a sua classificação para a sua dor que você está sentindo agora? Então, ele vai dizer, a minha dor está mais ou menos, digamos um 3. E você está vendo direito, está ouvindo direito, então você vai classificar de acordo com as tabelas do Health Utility Index Mark, e você vai analisar a situação do paciente. Uma médica também me perguntou sobre se isso poderia ser utilizado para pacientes que tinham tido AVC e como ia tratar esses pacientes. Sim, você pode verificar, porque dependendo da gravidade, da sequela do AVC, você vai dar uma terapia, vai dar um tratamento diferenciado. Então, isso você pode analisar através do Health Utility Index Mark. E nós vamos ver agora, então, uma árvore de decisão, para a tomada de decisão, desta ferramenta. Olha, uma árvore de decisão é um algoritmo de inferência estatística. O que é isso? Um algoritmo. Um algoritmo digamos assim, uma forma de fazer um método, um caminho, um passo a passo. Tá? E uma inferência é uma suposição, ou seja, é um passo a passo de algumas suposições, para eu conseguir analisar uma probabilidade. Então, digamos que eu tenho aqui uma decisão. Então, eu tenho aqui uma decisão que eu tenho é qual terapia que eu vou aplicar para o meu paciente. E eu tenho uma estratégia terapêutica,
Eu tenho um tipo de terapia, um tipo de tratamento, e eu tenho outro tipo de terapia, tá? Eu tenho duas. Poderia ter 3, 4, 5, quantos forem, tá? Nesse caso aqui eu tenho dois. Então, o que pode acontecer? Quais são as probabilidades? Então, ele pode morrer, o paciente pode viver sem nenhuma morbidade, ou seja, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema decorrente dessa terapia, ou pode viver com alguma morbidade, ter algum problema, decorrente até mesmo do tratamento, porque a gente sabe que alguns tratamentos muito invasivos podem até causar algum dano ao paciente, mas é um risco, ou seja, é uma probabilidade, por menor que seja, pode ocorrer. Então, nessa estratégia terapêutica, eu tenho uma probabilidade de 25% dele morrer, uma probabilidade de 0,50%, ou seja, de 50% dele viver sem morbidade, e de 25% dele viver com alguma morbidade. E eu tenho a outra estratégia terapêutica com as suas respectivas probabilidades. Só que eu tenho que calcular, então, qual é o meu valor esperado. Tá? Imagine, claro, que para morrer, o valor, digamos, de 0 a 1. Morrer seria 0, viver sem nenhuma morbidade é 1. Maravilhoso, é o máximo. E viver com a morbidade, no caso dessa estratégia terapêutica, seria 0,50. Certo? Então, para essa morbidade aqui, a morbidade não é uma gravidade que eu considero que seja 0,50. Já nessa outra estratégia terapêutica, eu tenho esses percentuais de probabilidade. Já a viver com essa morbidade aqui, eu acho que é muito mais grave. Tá? Então, para essa morbidade, eu atribuí uma utilidade maior. Então, eu vou calcular daquela forma que eu já havia explicado, né, de calcular a probabilidade vezes o valor da utilidade. Então, na primeira estratégia, 0,25 vezes 0, que é a probabilidade de morrer, vezes o seu valor, 0,50 vezes uma probabilidade de viver sem morbidade, e a probabilidade de viver com a morbidade. Tá? E na segunda estratégia, do mesmo jeito. Tá? Verificando que na segunda estratégia, essa morbidade é bem mais grave, então eu tenho um valor mais alto. Então, é como se, por exemplo, eu tivesse uma terapia que o paciente ele poderia, sei lá, perder a função de andar, e outra ele poderia perder a visão. Tá? Como a visão é um sentido, um dos 5 sentidos, então é considerado que a visão seria uma morbidade na visão seria muito pior. Então eu coloco esse grau de utilidade. Então, fazendo esse cálculo, a gente vê que a utilidade da estratégia terapêutica 1 é mais alta. Então, essa estratégia terapêutica 1 seria a minha decisão, seria a decisão que eu escolheria. Isso aqui essa ferramenta é utilizada em vários países do mundo, em grandes hospitais de referência, e realmente é muito útil para quando se tem dúvida em qual terapia utilizar para o seu paciente. E essa árvore de decisão, gente, pode ser utilizada para tudo, para tudo. Se você tem um investimento a fazer, você coloca qual é o retorno do investimento, qual é o valor aplicado, e aí faz as suas utilidades. Pode colocar também para uma decisão que você quer escolher fazer um curso ou quer fazer outro curso, e aí você coloca a sua árvore de decisão e pode escolher conforme o valor esperado final. Tá? A pesquisa operacional, Operational Research, é uma das vertentes da Management Science, que você estuda a ciência da decisão. Tem a pesquisa operacional hard, que é o que utiliza a esperança matemática, números matemáticos, números que são quantitativos, tudo for quantitativo. Uma visão objetiva do processo decisório, ou seja, coisas que têm a ver com número, não tem nada a ver com a opinião das pessoas. Então, é aquilo mesmo, tá? Então, essa ferramenta ela vai informar para o decisor qual é a decisão ótima. Dizer assim, olha, é essa, o melhor investimento é esse. É como lá no jogo de cara e coroa, olha, vale a pena jogar, porque o número é superior ao número que a esperança matemática é superior ao valor que você investiu, então vale a pena. Então, disse para você qual é a decisão ótima. Já existe também a pesquisa operacional chamada SOFT.
que é uma visão mais subjetiva. Subjetiva quer dizer, então, centrada no sujeito, na pessoa, vai depender muito da preferência do decisor. E ela é construtivista, ela vai ser desenvolvida ao longo do processo. Então, essa tomada de decisão, ela usa a teoria da utilidade, porque a teoria da utilidade, ela dá um valor atribuído segundo a preferência do decisor. É como naquele exemplo anterior, eu disse que a decisão daquela morbidade, eu achei que danificar a visão do paciente é pior do que danificar a sua mobilidade. Então, eu considerei que a utilidade de uma terapia que não prejudicasse a visão fosse melhor. Então, foi a minha opinião que valeu, tá? Foi a minha preferência. Então, eu uso a teoria da utilidade. Então, essas ferramentas elas servem para apoiar o decisor. Elas dizem assim, olha, decisor, escolhe isso aí que vai ser melhor. Tá? Mas ela não te diz assim, olha, isso realmente é melhor e não tem nenhuma chance de dar errado. Não vai dizer isso para você, porque realmente é subjetivo. É uma situação que não é quantitativa. A pesquisa operacional, ela visa dar mais eficiência e melhores resultados para otimizar tanto os recursos quanto os processos que uma instituição tem, seja ela de qualquer negócio que for. Tá? As primeiras aplicações da pesquisa operacional surgiram na Segunda Guerra Mundial. Gente, olha só como é que surge a ciência. Muitas coisas da ciência surgem durante a guerra. A guerra, infelizmente, né, ou felizmente, tem esse lado que acaba trazendo algo de bom. Diz que toda coisa ruim tem um seu lado bom, também às vezes a ciência se aprimora. Na Segunda Guerra Mundial, a pesquisa operacional surge como estratégia de guerra. Para se matar melhor, pensa só, para se matar mais pessoas, conseguir destruir mais o inimigo, foram contratados cientistas, matemáticos, filósofos, psicólogos, e vários cientistas foram reunidos para estudar como utilizar da forma mais eficiente os recursos bélicos. Então, daí surgiu a pesquisa operacional, que utilizou a esperança matemática, né, para como calcular melhor esses recursos. Hoje em dia é utilizado na logística, por exemplo, uma melhor rota para se fazer na economia, no transporte, de várias coisas, claro, transportes diversos. Na aviação civil, quando você vai comprar uma passagem aérea, é utilizada a pesquisa operacional. Veja só, quando você vai comprar uma passagem aérea, se você comprar mais próximo da data da viagem, você geralmente compra mais caro, a não ser que alguém tenha desistido e de última hora vai vender, aquele lugar vai ser vendido de uma forma mais barata. Mas isso é calculado conforme a expectativa, a probabilidade do avião. Eles não querem que o avião saia vazio ou com pouca gente, porque isso aumenta muito os custos. Então, eles fazem uma probabilidade de redução de custos. Então, isso é utilizado na pesquisa operacional. Também é utilizado em seguros, em previdência. Em hospitais, nós estamos em um hospital, então eu tinha que falar de hospital, né? É usado na gestão da clínica. Gestão da clínica é realmente um termo muito técnico. Poderia até dar um curso de gestão da clínica. Isso aqui envolve muita coisa, esse nome gestão da clínica. Se gestão da clínica envolve a gestão dos leitos, como os leitos podem ser melhor aproveitados. A questão de lista de espera para consulta, para cirurgia. Então, isso pode ser muito bem organizado para se fazer otimizados, para ser mais eficiente. Para que não haja, por exemplo, leitos desocupados enquanto pessoas estão esperando, porque isso acontece. Mas se utilizar a pesquisa operacional, vai se otimizar essa situação. É utilizado na logística hospitalar para controle dos suprimentos, para controle na farmácia, rastreamento de medicamentos que às vezes vai com, por exemplo, o paciente vai com a caixa cheia, mas não se utiliza, tem que voltar aquele restante medicamento para a farmácia. Então, tudo isso pode ser controlado, pode ser gerido através da pesquisa operacional. E, é claro, a gestão financeira, que é a utilização mais comum e é uma das primeiras utilizações da pesquisa operacional. A pesquisa operacional soft é aquela que utiliza a teoria da utilidade multi-atributo ou outras teorias também similares a essa, que não faz parte do escopo da nossa webconferência de hoje, mas existem muitas outras teorias que são soft. Bom, ela apoia o processo de tomada de decisão e eu trouxe para vocês um exemplo de aplicação. Foi feito aqui no hospital, eu conduzi
uma consultoria nesse processo, dei um apoio aos gestores nesse processo, para se escolher as linhas de cuidado que seriam implantadas no hospital. Linha de cuidado, para quem não conhece, é um itinerário terapêutico do paciente dentro do hospital em relação a determinada enfermidade, determinada patologia. Por exemplo, se uma pessoa tem obesidade mórbida, tá? Então ela chega primeiro para uma consulta e passa pelo nutricionista, passa pelo psicólogo, que também isso envolve aspectos psicológicos, passa por assistente social, passa por um educador físico, passa depois por um cirurgião bariátrico. Tá? Então, tem todo um percurso que a pessoa segue dentro do hospital em relação à sua terapia, em relação ao seu tratamento. Então, definir essa linha de cuidado, ou seja, essa caminho, esse itinerário, que foi decidido aqui no hospital. Quais seriam as linhas de cuidado que seriam implantadas? Isso. Então, foram colocadas algumas alternativas, foram colocadas 12 alternativas, para se escolher 6 alternativas. Então, eu utilizei um sistema VIP Análise. O sistema VIP Análise foi desenvolvido na Universidade de Coimbra, pelo meus orientadores, o professor Clima e o professor Luiz Dias, que são renomados, cientistas renomados no mundo, agraciados até com prêmios internacionais, e eles desenvolveram essa ferramenta. Essa ferramenta você coloca quais são os seus critérios, né? E coloca quais são as alternativas que você quer considerar. E você coloca também um valor atribuído, ou seja, uma utilidade para cada um desses critérios. Vai variar de 0 a 1. Então, você vai classificar as alternativas conforme os critérios. Tá? Aqui teve, no caso, 12 alternativas e 9 critérios. Então, o sistema faz todo o cruzamento, faz todo o processamento matemático, que é uma verdadeira análise combinatória. Se você fosse fazer isso à mão, ia demorar uma era para fazer isso, né? Então, ele faz todo o cálculo e depois ele te dá um gráfico como esse, te dizendo quais são as alternativas que tiveram o melhor desempenho naqueles critérios que você escolheu. Tá? Ele te dá, então, para você escolher com esse gráfico. Ele te diz, por exemplo, aqui na linha de cuidado, exatamente a obesidade mórbida que teve a melhor classificação dentro daqueles critérios que eles escolheram. Escolheram critérios como, por exemplo, da própria estrutura do hotel, do hospital, a estrutura de hotelaria do hospital, a estrutura de se tinha uma contratualização com a prefeitura ou com o Estado, se a doença ela tinha uma prevalência epidemiológica. Então, uma série de critérios foram colocados conforme a preferência dos decisores. Então, para criar o que o sistema apresentou. Esse gráfico mostrou, então, um desempenho global, ou seja, um desempenho já levado em conta todos os critérios, todas as alternativas. E, assim, ajuda a tomar decisão. Isso é um sistema de apoio à decisão. Existem muitos sistemas de apoio à decisão e eu vou falar um pouco mais sobre eles mais adiante. Bom, agora vamos falar na parte que geralmente as pessoas mais gostam nessa palestra. Essa palestra eu também falo pessoalmente e as pessoas adoram essa parte, porque são os aspectos psicológicos da tomada de decisão. Ou seja, aquela limitação de racionalidade, quando a gente não consegue ser racional, porque realmente, como seres humanos, nós acabamos nos deixando influenciar por uma série de coisas. E eu vou falar exatamente sobre isso, que são as heurísticas e os vieses cognitivos. Tá? O que são as heurísticas? Heurística não vou dizer que heurística é ruim, porque heurística até facilita muito a sua vida. Heurística é como se fosse uma forma do seu cérebro que ele encontra para você resolver as coisas de uma forma mais rápida, para você não ter que pensar tanto até decidir. Então, é como se fosse um encurtamento do caminho. A sua percepção, o que você sente, a sua intuição, isso vai fazer com que você encurte o caminho para tomar uma decisão. Só que esse encurtamento de caminho, às vezes, pode te levar para um atalho que não vai ser nada legal.
isso chama de viés cognitivo. E esses vieses, ou seja, isso é quando a sua heurística dá mal, quando dá zebra, dá problema, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre essas heurísticas e esses vieses, para que nós não caiamos nessa situação. Alguns desses aspectos têm a ver com estimar a probabilidade. Vocês lembram que eu falei sobre teoria da utilidade, que você tinha que analisar a probabilidade de acontecer alguma coisa para tomar a decisão? Claro, a gente tem que analisar, só que nem sempre a gente tem aquela estatística. Não tem a estatística, então a gente vai pelo achômetro. Né? O que eu acho? A probabilidade, não, tem muita nuvem, assim, eu acho que vai chover. Então você vai muito pelo que você acha. Então, nós temos aqui a primeira heurística, ou seja, o primeiro encurtamento de caminho que pode nos levar a um viés cognitivo, que é a heurística da disponibilidade. E aí eu vou perguntar para vocês, e vocês vão pensar um pouquinho. O que vocês acham que acontece mais? Morte por acidente de carro ou morte por asma? Pensem um pouquinho. Vocês acham que morre mais gente de acidente de carro ou de asma? Bom, não sei o que vocês responderam, porque ainda não estou conversando com vocês. Mas geralmente nas palestras que eu faço pessoalmente, eu pergunto para as pessoas, a maioria diz que as pessoas morrem de acidente de carro. Mas por que elas dizem isso? Porque nós recebemos uma enxurrada de informação nos jornais sobre acidente de carro. Principalmente quando é de ônibus, né? Muita gente. Quando tem muita gente, muita morte, quanto maior for a tragédia, mais notícia a gente tem. Então temos muita notícia de morte por acidente de carro. E não temos nenhuma notícia sobre morte por asma. Por exemplo, ninguém vê no jornal, morreu uma menininha de asma ontem à noite. Ninguém vê isso. Tá? Ninguém vê notícia, porque isso simplesmente não dá notícia. Então, nós não temos a disponibilidade dessas estatísticas. No entanto, gente, pasmem, a asma é a asma e doenças respiratórias são uma das maiores causas de morte no nosso país. Uma das maiores causas de morte. Enquanto, se não me engano, está em terceiro lugar, doenças respiratórias. Enquanto acidente de carro está em oitavo lugar. Ou seja, realmente é de doenças respiratórias que as pessoas mais morrem. Mas nós erramos na nossa resposta, que eu fiz inicialmente a pergunta, a resposta por conta da heurística da disponibilidade. Temos a heurística também da representatividade. Olhem para esse rapaz, ele é o Felício. Vocês acham que ele é dançarino de hip hop, bibliotecário ou cantor de forró? Geralmente as pessoas dizem que é bibliotecária. Eu estou com uma amiga aqui bibliotecária. Eu estou com uma amiga aqui. Mas, gente, às vezes as pessoas fazem realmente um estigma, né, das profissões. Né? Elas olham para aquele ali tem cara disso, aquele ali tem cara daquilo. Tá? E como olham para o Felício, acham que ele é meio introspectivo e que ele tem cara de bibliotecário, porque ele parece introspectivo. Então, essa é a heurística da representatividade. A gente acha que uma pessoa representa um todo. Nós fazemos, e muitas vezes nós dizemos assim no dia a dia, ninguém gostou disso, todo mundo gosta de fulano. Todos, ninguém. Isso é generalizar. Isso é mais um erro na tomada de decisão. Outra heurística é da ancoragem ou do ajustamento. Eu sempre pergunto também para as pessoas nas palestras, para quem não sabe, né? Para quem sabe não tem graça. Eu pergunto qual é a altura do Monte você acha que o Monte Everest tem menos de 5.000 metros? Você acha que o Monte Everest tem mais de 8.000 metros? Então, gente, quem eu pergunto se tem menos de 5.000 metros, e claro, não sabe realmente a altura do Everest, elas me dizem assim, sim, deve ter uns 3.000 e pouco. E para quem eu pergunto se tem mais de 8.000, eles me dizem, deve ter uns 10, uns 15. Tá? Então, por que isso? Porque essas pessoas foram influenciadas pela minha pergunta. Porque eu induzi a resposta delas. Tá? Então, cuidado com quem sabe de decisão, viu? Eles podem induzir vocês ao erro. Então, olha,
Isso se chama heurística da ancoragem. Eu te dei uma âncora para você se apegar. Então, você se ajustou àquilo. Tá? Então, cuidado com esse tipo de heurística, porque às vezes as pessoas usam isso para manipular. Tá? Nós temos também limitação de racionalidade em relação ao valor esperado. Né? Não só em relação à probabilidade, mas em relação também ao valor esperado. O valor que a gente espera de uma coisa, ela pode variar. Isso vai depender também de quê? Da influência da necessidade, da influência das necessidades dos desejos. Daí entra a teoria da utilidade marginal, que é muito utilizada em economia, que quer dizer o seguinte: quanto mais você tem uma coisa, menos você tem satisfação com ela. Por exemplo, se eu estou com sede, o primeiro copo d'água, vou aproveitar para beber um pouquinho. Primeiro gole, o primeiro copo d'água, maravilhoso, né? Já atender as minhas necessidades. Mas se eu tivesse aqui 10 litros de água, não ia me satisfazer mais. Eu ia ser até uma tortura tomar tudo isso. Então, se eu pergunto para a pessoa, quanto é que vale um copo de água? Tá? Se a pessoa estiver no deserto, morrendo de sede, vai valer muito. Se a pessoa tiver acabado de lanchar, tomou um refrigerante, um suco, ela não está com sede, então ela não vai valer nada aquele copo para ela. Tá? Pode até dizer que não quer. Então, vai depender. Então, a decisão dela vai variar conforme isso. Também nós temos um erro de racionalidade quando nós estimamos o valor com comparação no passado. Por exemplo, se você for para uma agência de viagem e perguntar o preço de um cruzeiro marítimo, e te disserem assim, olha, R$8.000. Tá? E aí, mas está numa promoção, está por R$5.000. Aí você diz, olha, eu estou sem dinheiro agora, não vou comprar, mas eu volto depois. E quando você volta, não está mais de R$5.000, já está de 7. E aí você diz, não vou comprar mais, porque ontem estava de 5. Então você faz essa comparação com o passado. Mas você já perdeu, porque você. Lembre-se que inicialmente o preço inicial era de 8.000. Então você comparou com o passado, já fez um atalho cognitivo e te deu um prejuízo nesse caso. Também erramos quando nós fazemos uma comparação com o próximo, com o que está próximo. Quando você vai ao supermercado, as pessoas responsáveis de marketing no supermercado já sabem muito bem disso. Quando quer que você compre uma coisa, elas colocam uma coisa mais cara e uma mais barata próxima, porque geralmente as pessoas escolhem a do meio. Né? Se eu te perguntar assim, olha, se tiver um vinho muito caro e um vinho bem barato e um vinho com valor intermediário, qual você vai comprar? Geralmente as pessoas dizem que querem um vinho de valor intermediário, porque não é tão caro e também não deve ser tão barato, não, por não ser tão barato, não deve ser tão ruim. Então, elas acabam sendo induzidas também. Então, gente, cuidado com a decisão que vocês tomam. Porque, às vezes, essas decisões estão sendo manipuladas por outras pessoas. Tá? Então, procurem ter um maior nível de racionalidade, evitar os vieses cognitivos. Então, falando agora de como é que nós decidimos no nosso dia a dia. Como é que você acha que decide? Tá? Olha, o segundo tipo de decisão que você toma é por instinto. Você nem pensa, e vai lá e toma aquela decisão mesmo. É como esse rapaz aqui que viu a moça quase descendo atropelada e pulou logo para salvá-la, um super-herói, né? Não sabia, nem pensou se poderia ele mesmo sofrer o acidente, ele mesmo poderia se prejudicar. Então ele foi por instinto, um instinto realmente que ele tinha de salvar as pessoas, de ajudar. Um bom instinto, né? Então, isso aí é o que acontece no nosso dia a dia. Mas esse instinto, gente, nem sempre é uma coisa assim que a gente pensa assim, é um instinto, é só quem tem mulheres. Não, todos nós temos instintos. Nós temos que realmente procurar dar vazão a esses instintos. Porque esses instintos, na verdade, são fruto de experiências que nós tivemos, que nós acumulamos no nosso subconsciente. E na hora que nós precisamos, nós utilizamos. Eles não vêm assim do nada. Eles têm realmente algo, estão guardados no subconsciente e nós acabamos deixando aflorar num determinado momento. Nós decidimos também por experiência. Claro, daí vai o valor da experiência. Tá? Por exemplo, aqui tem um goleiro, eu coloquei, claro, um goleiro mais experiente, ele sabe mais ou menos onde vai o lado da bola, porque ele olha
para quem vai bater, sabe, tem mais experiência. Isso em tudo, gente. Eu não entendo muito de futebol, então não vou ter muito a falar sobre isso. Mas a experiência, ela te ajuda muito a tomar decisões, porque você já viu situações semelhantes no passado, então você aplica e pode tomar uma decisão mais acertada. E a decisão pela razão, que é a que eu estou defendendo aqui hoje, através de algumas ferramentas que eu estou mostrando para vocês. Que é vocês analisarem os prós e os contras de cada situação. Tá? Se você, eu vou arranjar mais um emprego. Quais são os prós? Vou ganhar mais. Quais são os contras? A minha qualidade de vida vai cair, ou eu... Mas o problema com a internet está dando problema pra gente, né? Então, vamos falar então da decisão por razão, quando você analisa os prós, os contras, quando você coloca critérios de tomada de decisões. Inclusive, os autores dizem a decisão por razão, a decisão racional, é aquela que você coloca critérios. Você segue os critérios. Porque se você não seguir os critérios, você já não está com racionalidade. Mesmo que esses critérios sejam uma simples referência. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Eu vou comprar o carro porque é econômico, porque é barato, porque é potente, porque é bonito. Beleza também é um critério. Então, agora, por mais que essa beleza seja subjetiva, você vai dizer, para mim é bonito. Então, para mim é válido. Então, critérios, gente. Coloquem critérios nas decisões e vocês vão poder realmente tomar decisões mais acertadas. Só um minutinho para passar aqui. Ok. Funcionou? Só um momento, gente. Um problema aqui. Opa, já parei. Não estou conseguindo passar aqui os slides, tá? Pronto. Pronto, mas como é que nós tomamos as melhores decisões? Já sabemos como tomamos, por instinto, por experiência, por razão. Então, como é que nós tomamos, então, as melhores decisões?
Outro. Outro. Não. Não. Aí não voltou não, né? Voltou aqui. Então, deixa eu puxar o webcam aqui. Tem muita gente do hospital, né? Então, eu vou fazer isso agora. Gente, mais uma vez, desculpas pela... Mais uma vez pelos problemas técnicos da internet. Então, quando nós não temos muito tempo para decidir o melhor, sonho. E como eu já havia falado, a intuição, ela não é uma coisa, vocês pela intuição. Deixa eu para passar. Ok. Quando nós temos tempo, né? Quando nós temos tempo para decidir, então, claro, temos que usar a racionalidade, já que vamos ter tempo. Então, o que nós fazemos? Vamos evitar aqueles vieses que eu já falei, para que nós possamos tomar uma decisão clara, que não seja inflada. Qualquer coisa que as pessoas tentam nos colocar diante de nós para que tomemos a decisão errada. Então, nós temos que considerar os pontos, definir critérios e definir também alternativas e analisar o desempenho dessas alternativas conforme os que nós mesmos selecionamos, nós mesmos escolhemos. Então, a melhor decisão, quando há tempo, você tem que tomar esse processo todo. Vou falar agora sobre saúde baseada em evidências. A saúde baseada em evidências é um tema que já está muito na moda, digamos assim, na área de saúde, que é quando os profissionais de saúde tomam decisões baseadas em evidências científicas, que foram apresentadas através de artigos científicos, em trabalhos científicos, de outros cientistas que disponibilizaram em bases de dados que são acessíveis em bibliotecas virtuais, em vários portais. Esse portal, o Portal Saúde Baseada em Evidências, ele mostra para você quais são as evidências científicas de cada área. Você coloca para pesquisar e ele te traz as evidências. Por exemplo, você pensa assim, comer carne de porco é reimoso? Será que é, gente? Tá? Você coloca, será que tem alguma evidência científica? Será que isso é simplesmente coisa que as pessoas dizem? É só uma crença popular? Então você coloca, talvez tenha uma evidência científica. Tá? Vocês vão ver que não tem nenhuma evidência científica sobre isso, por acaso não tem. Pelo contrário, dizem que não, que isso não é, como as pessoas chamam, reimoso. Tá? Então, vocês podem usar evidências científicas e tomarem decisões
na área de saúde, quanto a uma terapia para um paciente, quanto a algo que você queira adotar no tratamento com o paciente, ou até mesmo para conhecer o portal, né? Saúde baseada em evidências. Esse portal, ou seja, saúde baseada em evidências, também é utilizado várias ferramentas de saúde baseada em evidências em aplicativos para decisão médica. E um aplicativo de decisão médica muito utilizado por alguns hospitais de grande porte, hospitais de referência, é o UpToDate. E uma pesquisa publicada no Health Information Library Journal mostra que esses cenários reais, essas ferramentas de apoio à decisão clínica, realmente melhoram a qualidade e a segurança no atendimento médico. Porque se o médico tem uma dúvida em relação a algum tratamento, algum diagnóstico, ele pode fazer a pesquisa nesse aplicativo. O aplicativo vai mostrar outras evidências científicas e vai dar um apoio àquela decisão, ou seja, um sistema de apoio à decisão. E esse portal, por exemplo, o UpToDate, tem aqui um depoimento de um usuário do UpToDate, que é o professor Dr. Luiz Francisco Cardoso, que é superintendente de pacientes internos do Hospital Sírio-Libanês, onde o UpToDate é largamente utilizado. Os médicos todos utilizam, os profissionais de saúde utilizam o UpToDate. Então, ele diz que isso permite que o corpo clínico esteja atualizado nas melhores práticas clínicas e possa esclarecer as suas dúvidas quanto a diagnóstico do paciente, a dúvida que eles têm em relação ao que o paciente, a doença que ele tem, né? E também quanto à terapia, ao tratamento que vai aplicar para esse paciente. Então, isso dá mais segurança para o médico, dá mais segurança para os profissionais de saúde e dá mais eficiência no tratamento, porque ele tem uma evidência científica daquilo. E quanto aos sistemas de decisão que apoiam a decisão clínica, nós temos 4 tipos. Para vocês ficarem sabendo o que existe nessa área em relação à saúde. Tá? Existem os sistemas de assistência diagnóstica, em que o médico vai fazer um diagnóstico do paciente, então ele coloca, digamos, os sintomas e toda a condição médica do paciente, e o sistema diz, olha, tem tanto por cento de probabilidade de ser tal doença, tem tanto por cento de probabilidade de ser tal doença. Pergunte isso para o paciente, pergunte aquilo para o paciente, ou seja, direciona também para que o diagnóstico seja feito da melhor possível. Então, é um sistema de decisão muito útil na área médica. Existe também um sistema de interpretação de imagens, no HU, nós temos uma pesquisa que está sendo desenvolvida a nível de mestrado pela UFAL, que é a interpretação de imagens de câncer de pulmão. Por exemplo, se um médico, pneumologista, pega uma radiografia de um pulmão e vê uma imagem que ele tem dúvida se aquele é um câncer, que tipo de câncer que é. Então, ele coloca o sistema vai comparar com milhares de outras imagens e vai dizer, isso tem tantos por cento de probabilidade de ser um carcinoma do tipo tal, um câncer do tipo tal. Então, ele vai dar as probabilidades e vai auxiliar o diagnóstico do médico baseado na interpretação que vai fazer das imagens em comparação a outras imagens que já comprovadamente decididas de que era a doença, que era aquela enfermidade. Há também um sistema de planejamento terapêutico, que você pode planejar toda a terapia do paciente com relação a doses de medicamentos. Isso é muito útil também para as pessoas de farmácia, aos médicos. Pode colocar todo o planejamento feito atento ao paciente. Isso seria muito útil também em relação às linhas de cuidado, porque seria utilizado com todos os profissionais que integram a linha de cuidado. E existe também os sistemas de gestão da clínica, em que se pode controlar a rotatividade de leitos, número de cirurgias, para otimizar todos os recursos que o hospital oferece. Então, são sistemas que apoiam a decisão clínica. Bom, eu tenho aqui algumas referências, caso vocês
queiram pesquisar sobre isso, a apresentação tem já algumas citações, então vocês vão verificar onde estão essas citações, e tenho aqui essas referências. Tenho aqui a referência da minha tese, que tem um aprofundamento maior sobre esses temas, e tem um link da biblioteca da Universidade de Coimbra, onde vocês podem fazer o download da tese inteira, caso queiram, tá? E também tem um blog, Tomada de Decisão, tem o endereço. Vocês podem se aprofundar mais nesse blog, podem também entrar em contato e fazerem algumas perguntas para nós discutirmos um pouco mais. Tá? Então, muito obrigada, tá aí meu contato, e estou à disposição para as perguntas. Gente, podem digitar as perguntas, o que vocês gostariam de saber. Ou algum comentário sobre a palestra. Nenhuma pergunta por enquanto? Você tem algo a falar sobre o Watson da IBM? Essa ferramenta Watson, né? Não, eu não conheço a ferramenta Watson da IBM. Existem muitas ferramentas de apoio à decisão, né? Essa, por acaso, eu não conheço. Bom, Obrigada, Rafaela. Essa aula 10 foi realmente complicada hoje. Bom, a professora Alexandra e a todos os demais que estão participando aí da webconferência, nós pedimos desculpas pelos transtornos decorrentes de problemas técnico-operacionais. Por incrível que pareça, essa é a primeira vez esse ano que a gente tem um problema técnico dessa natureza de estar a internet caindo, e eu tenho a impressão que é porque a gente passou essa semana por um processo de atualização de rede. A gente recebeu até um e-mail falando sobre isso durante essa semana. Então deve ser decorrente dessa questão. Então a gente pede desculpas, mas realmente esse ano, aliás, isso só aconteceu uma vez, essa é a segunda vez que acontece. Aconteceu uma vez ano passado, a gente teve um problema desses, e esse ano. É uma pena, realmente. Mas a palestra vai ser editada e vai estar disponível também para vocês no canal do YouTube, para que vocês possam assistir a palestra sem cortes na sequência dos slides. Então, eu parabenizo a professora Alexandra pela palestra, foi uma palestra realmente de excelência, bem clara, bem didática, com slides muito interessantes, né, e que chamam a atenção da gente e que fazem com que a gente tenha aí uma noção bem legal, não só das ferramentas, mas desse processo mesmo que envolve a tomada de decisão. Então, eu agradeço imensamente a palestra, uma palestra realmente de excelência, como eu falei, agradeço aos participantes, agradeço a participação aí do Hans, que está colocando que é um sistema de inteligência artificial.
que ajuda os médicos, analisando aí todos os artigos, bacana, boa informação. Acho que é uma ferramenta que talvez possa vir a ser utilizada posteriormente no hospital, dependendo da análise que for feita dela. Então, obrigada pela informação, Hans. Obrigada pela participação, João Ventura. E pelo adiantado da hora, eu acredito que se houver mais alguma pergunta, a gente dá mais 1 minuto, 2, para que a pergunta seja efetuada e para que a Alexandra possa responder. Eu vou fazer só uma pergunta. Dentro das ferramentas que são utilizadas para o apoio à decisão aqui no hospital, qual é que você verificou que tem tido maior resultado e é que você recomenda ter uma maior utilização? E já que você falou de saúde baseada em evidências, e a gente tem uma biblioteca aqui e a gente tem interesse em trabalhar essa questão, tem outros profissionais também que trabalham isso, exemplo do Dr. Ricardo Bessa, que tem um trabalho fantástico no que diz respeito à saúde baseada em evidências. Como é que você vê as possibilidades de potencializar as ferramentas de saúde baseada em evidências aqui no hospital e dos sistemas que são utilizados para apoio à decisão médica, a decisão clínica, a decisão em saúde, utilizados aqui no hospital, que você acha que tem tido maior êxito? Então, essas seriam as minhas perguntas, essas 2 perguntas, para a gente encerrar o bloco. E se tiver alguém ainda, pode colocar aí uma pergunta aí. Parabéns pela palestra, doutora Alexandra. Felipe, abre o microfone dela. Conversei com a nossa área de tecnologia da informação aqui do HU, para saber realmente quais são as ferramentas de tecnologia da informação ligadas a apoio à decisão que nós temos aqui. Mas, no entanto, nós não temos aplicativos como esses que eu apresentei. Isso é a questão de gestão da clínica, mas ainda de uma forma muito incipiente, que é o aplicativo de hospitais universitários, que nós estamos utilizando ainda muito pouco nesses aplicativos. Mas são aplicativos mais para decisões mais, digamos assim, de gestão. Tá? Agora, aplicativo de decisão na área clínica ainda não tem. Com as barreiras, é bom que utilizassem uma ferramenta como essa do UpToDate, que eles poderiam utilizar de uma forma mais prática dia, porque um aplicativo você pode baixar no celulares, não pode se utilizar no dia a dia. Essa saúde você tem colocada na prática, no nosso dia a dia do hospital. Infelizmente, ainda não estou utilizando. Eu falei também do sistema de interpretação de imagens que está sendo desenvolvido aqui, uma pesquisa sobre isso, mas esse sistema ainda não está em teste. Foi liberado para o mercado, não foi liberado para utilizar. Porque ainda aguarda sistemas também. O sistema vai mostrar algo que nós não queremos, mas não é isso. O sistema é de acordo com as preferências do decisor. Você vai modelar isso no sistema. E o sistema simplesmente vai calcular para você de uma forma que você não conseguiria calcular. Porque são matemáticos muito complexos. E tem que ser feito
um processamento realmente por um computador. Obrigada a todos.